22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, estamos no segundo dia e agora estou recebendo o doutor Rogério Portanova, que é professor doutor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde coordena a gestão ambiental da universidade. Doutor Rogério, alegria recebê-lo aqui no nosso canal do Planeta Verde do YouTube. Bom, o tema esse ano é Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno. A minha pergunta é, o que é o Antropoceno? Bom, Fabiano, primeiro dizer que é uma alegria estar de volta aqui e eu queria dizer assim para quem está me escutando que eu comecei como tesista, né? Eu apresentei 3 anos seguidos teses, depois me chamaram para começar a fazer algumas exposições, depois eu fui para a direção do Planeta e que todo mundo começa aqui como estudante e a coisa mais interessante do Planeta é que não tem hierarquia, a hierarquia é acadêmica, tem estudantes brilhantes que já entram no mesmo circuito de pesquisa e de palestras, tanto quanto pesquisadores renomados. Então, a primeira coisa que tem é que eu devo ter participado no mínimo de 17 ou 18 dos 22 congressos que aqui estão. Tá? Então, a era do Antropoceno, ela na realidade é um conceito que veio de um químico, prêmio Nobel da Paz. Então, devo estar falando aqui para jurista, para estudante de direito. Veja bem, uma ciência dura de alguém que é reconhecido no mundo da ciência, que recebe um prêmio Nobel pelos estudos que fez sobre a química na atmosfera e que detectou a destruição da camada de ozônio. E a camada de ozônio talvez seja o primeiro grande desastre global que mostrou que as coisas estão interligadas e interdependentes. Porque o ozônio ele é produzido nas sociedades industrializadas e a destruição da camada de ozônio se deu nos polos, onde não tem nenhuma produção. Isso foi um fenômeno, um enigma que para ser depois desembrenhado, entendido, se viu que havia uma correlação entre os ventos, entre temperatura, uma série de fenômenos onde o dano ou melhor, o problema era em um lugar e o dano num completamente diferente, ou seja, nos polos não tem nenhuma produção industrial e é lá que se verificou a destruição da camada de ozônio. Esse sujeito depois continuou estudando e viu que nós tínhamos emissões de carbono muito altas e que isso estava alterando a temperatura e principalmente houve uma constatação aí na década de 70 e 80 de chuvas ácidas, ou seja, o local que tinha uma indústria, ele jogava a fumaça com muito enxofre e o vento levava ela para uma fazenda e chovia naquela fazenda. E daí viu que isso acontecia, às vezes, em países diferentes, em países limítrofes, que tinha uma indústria aqui, uma fazenda aqui, e a água ficava salinizada. Com isso, se viu que as relações do meio ambiente não respeitavam as fronteiras estabelecidas pelos Estados-nações. Junto com isso, se viu o desenvolvimento da sociedade industrial, do hiperconsumo e da hiperprodução. E esse mesmo autor começou a observar em diversas áreas. Por exemplo, uma pesquisadora chamada Elizabeth Kolbert fez um livro que se chama A Sexta Extinção, mostrando que nós estamos num processo muito rápido de extinção de espécies e que, por exemplo, espécies mais sofisticadas como peixes com mais de 4 quilos, todos eles estão em processo de extinção. E a maior parte de animais sensíveis a meio ambientes frágeis estão em processo ou já foram extintos. Então ele juntou camada de ozônio, aquecimento global, extinção de espécies, salinização do solo e principalmente a poluição por plásticos em oceanos e viu que esse era um único fenômeno, causado pelo homem. Aí ele detectou a data que isso começa. E a data é que vem a grande discussão. Quando começa essa intervenção humana que pode mudar uma era geológica?
O antropoceno é isso, é uma nova era geológica da qual o homem tem intervenção. Parece que há um consenso entre os geólogos que isso é efetivo. A discussão é qual é a data. Os que são mais conservadores, nós diríamos assim, mais otimistas, dizem é no início da Revolução Industrial. Outros vão dizer, não, é no lançamento da bomba atômica com o fim da Segunda Guerra Mundial. E outros ainda vão dizer, não, é quando em Londres, no inverno, em dezembro de 1952, nós tivemos o fenômeno do smog, que é o fog londrino com a fumaça que era lançada das indústrias, causou morte de pessoas muito ricas e de pessoas que estavam na cidade que tinha o maior produto interno bruto do mundo e que, sem nenhum acidente, causou morte em função de respirar enxofre e aquele ar poluído. Isso, imediatamente, foram cerca de 80 mortes em 2 dias e quase 600 em 2 semanas. Obrigou o governo londrino a tirar as indústrias da cidade de Londres e botar na sua periferia. Aí, 20 anos depois, viram que isso não resolveu e jogaram para a periferia da Europa. E hoje o que nós temos são as empresas poluentes na periferia do mundo. No terceiro mundo, principalmente na África, mas também no Brasil, na Indonésia, na Tailândia. E o que fez esse pessoal que começou a observar a dinâmica do processo do desenvolvimento da sociedade industrial? Que hoje é como, em breve, as cidades que já comportam cerca de 70% da população vai ter uma ligação no mundo inteiro. É como se, simbolicamente, a nossa globalização fosse uma única metrópole e essa metrópole está produzindo muito mais danos ambientais e muito mais poluição do que produzia Londres comparativamente ao espaço que tinha. Só que não tem mais para onde expandir o que se chama de externalidade negativa dessa poluição. Esse é o quadro que está colocado no antropoceno. Só para ter uma ideia, em forma de resíduos sólidos que a natureza joga no mar, nós temos o equivalente ao que todos os rios jogam de resíduos. A mineração faz quase o dobro do que se faz naturalmente. E tudo isso vai para o oceano. Nós lançamos, durante o período da sociedade industrial, ou seja, cerca de 200 anos, mais gás carbônico do que todo o período do Holoceno e parte do Cenozoico junto, ou seja, 2 milhões de anos antes da era industrial, teve a concentração de carbono, imagine, concentrar carbono em 2 milhões de anos do que nós fizemos nos últimos 200. Então, o que esse pessoal está dizendo? Nós não podemos mais continuar com essa lógica de desenvolvimento pelos próximos 200 anos, que seria a era do antropoceno. É uma exigência, uma outra racionalidade, e veja bem, não é ser contra a ciência, é usar a ciência para uma outra lógica que não seja tão destruidora do meio ambiente, que não venha a utilizar tanto essa energia de alto carbono, e nós precisamos nos reinventar. Os mais pessimistas dizem, já passamos o limite desse processo, a chamada pegada ecológica não volta mais. Hoje nós temos, o planeta esgotou seus recursos no mês de setembro, o resto nós estamos pagando em cheque especial e com juros altíssimos para a natureza, e esse processo precisa ser revertido. Aí vem o que o direito pode fazer nisso e o que nos ensina o antropoceno. Como eu falei, é um processo de sociedade industrial. E se vocês observarem as grandes ideologias que vieram depois da era industrial, Marx é um dos grandes autores críticos do capitalismo industrial que existia à época na Inglaterra, e teve um modelo de socialismo que utilizava a base industrial. Capitalismo e socialismo tinham bases industriais e competiam para ver quem melhor desenvolvia a ciência. Eu costumo dizer que em 59 os socialistas se mostraram superiores ao capitalismo quando mandaram Yuri Gagarin como o primeiro homem que circundou a Terra e falou: a Terra é azul. E os americanos depois
de 10 anos ou 9 anos vão mandar o homem à Lua e mostrar a sua superioridade científica e tecnológica. Então a briga não era só por um modelo de se era concentrador de riqueza ou distribuidor, mas quem melhor desenvolvia a técnica, a ciência e o chamado progresso. Pois o progresso no socialismo acabou com o Mar de Aral, criou Chernobyl, assim como o capitalismo também destruiu praticamente o nosso meio ambiente. Com o fim do comunismo, ou seja, com a queda do Muro de Berlim em 89 e o fim do comunismo em 94, se acreditou que entrou numa outra era em que as questões seriam reguladas e não existiria mais um inimigo, logo não se precisaria mais ter exércitos, colocar tanto investimento na defesa, hora de um, hora de outro, e esse dinheiro seria distribuído de forma mais equitativa e nós teríamos um mundo mais equilibrado. Desde essa época até agora, nós nunca tivemos tanta concentração de riqueza. O Estado-nação westfaliano, ou seja, da Paz de Westfália, foi praticamente desconstituído e o que nós temos é grandes concentrações de riqueza que produzem grandes desastres naturais e uma população pobre que cada vez mais se expande, que são as principais vítimas desses desastres. E esse é, de certa forma, o modelo do antropoceno, que faz uma crítica radical ao capitalismo como nós conhecemos hoje, ou seja, ao neoliberalismo, à globalização econômica, mas sabendo que o socialismo que nós tivemos não é a resposta na sua base industrial. Vai ser preciso repensar a forma que nós utilizamos os nossos recursos naturais e a produção de energia, que ela não pode ser tão agressiva ao meio ambiente quanto foi com a utilização de material fóssil, seja petróleo, seja carvão. Essa é a grande equação que nós temos que resolver dentro desse processo de sociedade industrial. Rogério, uma última questão. Nós estamos discutindo nessa edição do Planeta Verde os retrocessos. Eu queria a sua leitura sobre a situação do direito ambiental no Brasil e, claro, em todo o planeta, diante desse cenário que o senhor traçou aí do antropoceno. Bom, uma das constatações na área jurídica é que nós tivemos um grande avanço em matéria ambiental, desde a Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e posteriormente com a nossa Constituição Cidadã, que é considerada uma Constituição ecológica e um modelo para o mundo inteiro. De lá para cá, o que nós vimos foi uma investida muito grande pelo setor do agronegócio, mas também pelo setor do capital especulativo, de retrocessos ambientais, de conquistas que nós tivemos anteriormente. Só que eu pediria para o estudante, para o pesquisador que está me escutando agora, que observasse que os retrocessos ambientais que nós temos, eles estão na mesma lógica dos retrocessos sociais, na área trabalhista, na área previdenciária, e no mesmo retrocesso dos direitos humanos, com a diminuição da idade penal para 16 anos ou a volta ao porte de arma, que seria uma lógica privatista da segurança. Quando a gente olha o retrocesso, não dá para olhar só para o ambiental. Eles estão encadeados numa lógica de civilização. E aí vem o conceito jurídico que nós podemos contribuir para a nossa ciência jurídica e a ciência jurídica dialogar com outras ciências, como a geografia, a geologia, a botânica, que se nós viermos a consolidar esses retrocessos, eu acho que nós teríamos uma nova construção jurídica. Você deve conhecer o suicídio, você deve conhecer o homicídio, outros conceitos que na Segunda Guerra Mundial se criou como genocídio, e a antropologia jurídica criou o etnocídio. E alguns autores falam até em epistemicídio, como a ciência é a lógica da morte. Pois bem, se nós continuarmos nos retrocessos, talvez estejamos construindo um tipo jurídico completamente novo, que é o civilicídio, ou seja, deliberadamente a sociedade escolhe se matar.
por uma lógica desenvolvimentista, por aquilo que a Vandana Shiva chama de pensamento único, ou que um outro autor francês, Jean-Pierre Dupuy, chama de catastrofismo esclarecido. As pessoas sabem o que estão fazendo, têm o necessário conhecimento, mas não conseguem sair das garras do sistema de produção e consumo que estão levando a sociedade a se consumir e ir para a beira de um abismo e provavelmente vir a ser a sua extinção. Hoje, de forma meio irônica e engraçada, disseram: atenção, estudante de direito ambiental, se houver o retrocesso, estaremos todos desempregados. E eu falei: mas atenção, se esses retrocessos continuarem, o desemprego não é a pior das coisas, talvez estaremos todos desalojados do planeta. É contra isso que o direito ambiental hoje se levanta, e estancar os retrocessos é pensar uma possibilidade da civilização dar uma chance a si própria. O direito tem algo a dizer nisso também. Ok, doutor Rogério, muito obrigado pela sua entrevista e fica o convite a você para que possa acompanhar as demais que realizamos aqui no 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.